Estação X, dia 23 de setembro de 2016, um sábado que deveria ser ensolarado e de céu absolutamente azul. É o segundo vídeo desse sábado, agora são por volta de 10 horas. Novamente outro rastro. Havíamos filmado um primeiro rastro nesse horizonte a leste. Aqui fica ao sul, onde aparece o Cruzeiro do Sul à noite. A leste, e aqui novo rastro. Observe aqui, um rastro. Fica difícil visualizar porque aqui tem uma fumaça da fábrica de papel localizada na região. Então se combina a fumaça, a poluição da fábrica, que deveriam há muito já terem filtrado essa porcaria da fábrica, e se combina com a química, que está um novo rastro químico, o segundo rastro químico visível nessa manhã de sábado. Vai em direção àquele, entre esses duas araucárias, né? Então ela parte aqui e já começa a decair, não deve ser visível a lente do celular, mas ela começa a cair, melhor falando, por causa da espessura, do peso dessa química, desse rastro. Aí já se confunde com a fumaça da atividade laboral, que enfiam goela abaixo em troca de empregos duvidosos, cujos salários são comidos pela inflação, e o trabalhador fica sempre patinando no mesmo lugar. Então, enquanto assim trabalha, o trabalhador busca desenvolver seu trabalho, o seu salário é comido pela inflação, e nós agora temos um governo à direita da elite, né? Rastro químico, segundo o jato, passa inadvertidamente, não é percebido porque nós vivemos trabalhando olhando para baixo e muitas vezes olhando para o umbigo. Dá para ver aqui o rastro químico, ele vai se confundindo cada vez mais com o azul, e o azul vai ficando fosco, assim, dessa maneira. O sol vai ardendo cada vez mais. Nosso inimigo, ao contrário do que as elites endinheiradas, donas de negócios de doenças, e ficam insistindo que o sol é o vilão, mas o sol, ele é a vítima para nós, porque a nossa pele não suporta o rádio, os raios, os ultravioletas, devido à química que se combina com o ar e leva a manchas, a doenças, envelhecimento precoce da pele, a lesões actínicas, cânceres de pele, espino, vasos celulares, que a química toda vai se combinando. Além de que o escurecimento da luz solar leva à deficiência de vitamina D e as consequências de baixa imunidade e cancros, doenças graves por deficiência da imunidade, que é a vitamina D, o calcitriol, o colicalciferol. Você pode medir a sua vitamina D num laboratório, 25-hidroxivitamina D, e você vai perceber que já está em níveis baixos ou insuficientes a vitamina D, não protege. Então, enquanto o trabalhador trabalha no seu ofício alienado, porque a troca de salário apenas, sem nenhuma participação direta, então no lucro, ou pelo menos, enfim, na sociedade do trabalho, leva à alienação perpétua do trabalhador, e a vida dele perde sentido, porque trabalho é, antes de tudo, realização humana. Lá aquele, o antigo, o primeiro rastro químico observado, ele ainda está lá ainda, veja como demora. Então os cabeça oca, que insiste que isso aí, que você está vendo, é apenas um contreio de evaporação,
realmente cabeças ocas, bem pagas, ou realmente são retardados mentais, porque nem dinheiro recebe para divulgarem mentiras e desinformação na internet. Infelizmente temos cabeça oca titulados que, porque têm um pouco de conhecimento livresco, usam livros de classificação compulsiva, classificação compulsória, que as ciências descritivas do século passado fazem, de nuvens, de formações, como se São Pedro fosse o único responsável pelas formações de nuvens. Então nós temos hoje em dia classificações de nuvens artificiais, sintéticas, manipuladas pela geoengenharia, velha geoengenharia climática dos Estados Unidos, e que muito foi pesquisada, surpreendentemente, no Brasil, pelo Dr. Frederico De Marco, em Araraquara, São Paulo. Para os iniciantes, nós falamos sempre para os iniciantes, as pessoas que não sabem sobre geoengenharia climática, porque os que sabem não, nem ouvem mais, né? Eles já estão preocupados com outros detalhes e não querem saber de vídeos de iniciantes, né? Mas precisamos falar sempre para os iniciantes, sempre, vamos dizer, recapitulando a geoengenharia climática. Eu não sabia nada, também era defendia uma visão de ONG, Organização Não Governamental de Meio Ambiente, como se as desgraças ambientais fossem causadas única e simplesmente pela ação geral do trabalho das fábricas ou dos carbonos, do dióxido de carbono, do monóxido de carbono e toda essa coisa. Não, nem me passava pela ideia que era uma agenda de modificação climática intencional. Sabia que havia bombas, que haviam explosões, que haviam contaminações ambientais de guerra, mas não chegava ao ponto de ser uma agenda constantemente martelada, e acreditava no efeito estufa, no aquecimento global, nas revistas Veja, isto é, que ficam o tempo inteiro artigos pagos pela geoengenharia climática, seus financiadores, para divulgar e massificar essa informação fraudada, com dados fraudados pelos pseudocientistas pagos pela geoengenharia, assim como tem pseudocientistas pagos pela grande indústria de doença, as grandes farmacêuticas, né, as grandes Monsanto de química e de farmacêutica. Agora nós tivemos a Bayer comprando a Monsanto, né, e ninguém sequer prestou atenção, só fica preocupado com atorzinho de merda que morreu lá não sei o que, em que gravação da Rede Globo. A Rede Globo faz os seus picadeiros e tem a grande massa idiotizada, video-idiotizada, que só se importa com a morte do atorzinho lá de banana. Desculpe falar assim, mas perto do que a importância da notícia internacional, que a Monsanto foi comprada pela Bayer, o resto é piada mesmo. É realmente para desviar a atenção dos mentecaptos e daqueles que sofrem lavagem cerebral pela Rede Globo, rede globalizada de televisão, que tem seus financiadores, seus sócios por essas corporatocracias de dinheiro mundial que andam criando cada vez mais agendas globalizantes e desastres globais para justificar também um sistema de controle mundial, que é o grande sonho da pirâmide de controle mundial, é uma nova ordem capitalista, monopolizante, globalizante, de controle de todas as variáveis, né? De todas as variáveis, findando, enfim, a dialética, como se fosse isso possível, né? A dialética que mantém a existência. Vida é movimento, existência é o próprio movimento. Aquilo que não movimenta mais, há decaimento do nível da existência. Então, estamos falando que a grande manipulação climática teve aqui também no Brasil
um estudioso disso, o Dr. Frederico Demarco, que se localizava na cidade de Araraquara, e depois se formou a Estação X quando, especialmente aqui no Brasil, o Roniger Correia, que era um técnico muito bem remunerado da Rede Globo, publicitário, que trabalhava com, enfim, confecção, manufaturação de objetos e mercadorias, de cenários da Rede Globo, de roteiros. Ele descobriu a geoengenharia climática através de uma gravação que houve, se não me falha a memória, em regiões afastadas do Brasil, e onde esses nativos da região sabiam quando ia chover, ter tempestades enormes. E o Roniger, inteligente que começou a questionar isso, e eles contaram que quando passavam os jatos, pela manhã ou à tarde, vinha a tempestade. Aí ele foi ligando uma coisa com outra, como ele sempre diz, né? Os vestígios, foi ligando os fatos, os vestígios, e foi descobrindo a geoengenharia climática, e com isso o Dr. Frederico Demarco, seu trabalho, é um trabalho baseado em Tesla e Wilhelm Reich. São esses pesquisadores ligados à biologia e à climatologia. E a Estação X se proliferou em algumas sedes, cerca de 35, 40 sedes mantidas por nós mesmos, através de nosso esforço, mas é um trabalho realizador que faz com que a gente tenha esperança, porque, falando pessoalmente, nós moramos no litoral norte do Paraná, Antonina, e sofremos um desastre, um verdadeiro, vamos dizer assim, um toró enorme de água, que lavou os morros da cidade, da região de Paranaguá, toda a região, uns 10 morros ou mais foram abaixo, e minha propriedade, a casa toda foi enlameada, foi vindo água abaixo, toda a região onde eu morava, o local foi condenado pelos bombeiros, enfim, pela defesa civil. Então tive que me movimentar, fazer concursos, faço parte da rede de saúde pública, concursado, com orgulho, sim senhor. E nesse governo de falácia atual, onde houve um golpe, enfim, em vez de buscarem os descontentes a modificação dentro das regras do comportamento democrático, eles tiveram a grande ideia de solapar um governo legitimamente, implantar uma nova ordem mundial no Brasil, através da ação nefasta, subterrânea, de entidades tipo a maçonaria do Brasil, ligada a grande irmão da loja maçônica americana, e outras infiltrações, inclusive da CIA, NSA, enfim, que fizeram bastante implantação do judiciário no Brasil, inclusive para implantar o governo do Michel Temer, ligado à maçonaria, ligado aos interesses da nova ordem mundial, especialmente do grande irmão da América do Norte. Então é isso. Aí descobrimos esse grande jogo, e daí toda essa história de ONG ambiental ficou eclipsada, porque a verdade inconveniente do Al Gore se mostrou a grande falácia do efeito de aquecimento global que eles mesmos engendram. Basta jogar essas químicas e isso cobre o céu nas regiões que tem estação X, em poucas horas, 6, 12 horas, depende da intensidade dos jatos, da química, ela desaparece, porque as cápsulas da estação X inseridas em dispositivos de alta rotação, quanto maior a rotação, mais decaimento faz, porque amplia o decaimento espiral natural do bioma, né? Observe a região,
a região dos Campos Gerais ainda é um bioma suficientemente forte para fazer o decaimento, cursos de água, matas nativas, cachoeiras, enfim, e depois uma região agrícola, não é uma região tão urbanizada, né? Essas grandes capitais são as mais, a população realmente é condenada, porque os jatos passam em baixa altitude, e daí, né, vira um inferno, manipulação mental, ondas, nós temos tantas torres aí, essas torres criam essa verdadeira couraça mental de eletromagnetismo e ondas HAARP, de bombardeio da camada ionizante da atmosfera, e daí volta para baixo, né? Assim como as pirâmides antigas do Egito, eles geravam essas pirâmides para criar ionização positiva, criar uma couraça e dominação mental. Mesma coisa agora, né? Grandes torres em todos os lugares, embutidas com torres Gwen, de irradiação, de ondas ultra curtas, de ultra rápidas. Eu entendo muito pouco disso, mas sei que isso aumenta a carga ionizante e manipulação direta mental, lavagem cerebral, comportamental da grande massa. Enfim, é isso. O novo, admirável mundo infernal em que a geoengenharia climática é a cereja do bolo. Estação X, Castro, Paraná, dia 23 de setembro de 2016.